Boa noite a todos. Sejam todos sempre muito bem-vindos nesta casa de Jesus. Quero primeiramente agradecer a cada um de vocês pela presença, agradecer pela cooperação, nos trabalhos que a casa realiza, nosso bazar, É sempre muito bom poder contar com todos vocês, porque a Casa Espírita, para que ela possa realmente cumprir o seu papel de auxiliar os nossos irmãos, é necessário a ajuda de cada um de vocês. E a presença de vocês aqui nesta casa, fico muito feliz por vocês procurarem a Casa Espírita. Ela que sempre nos ajuda muito no entendimento da nossa jornada, nesse acolhimento que a gente recebe, essa troca de energias que acontece quando nós estamos aqui. Então é sempre muito bom poder estar aqui com vocês. Eu, na semana passada, gostaria de falar um pouco de algo que eu acho muito importante, que às vezes fica ali na minha cabeça, refletindo, pensando, e eu gosto muito de poder compartilhar esses pensamentos. E, infelizmente, semana passada, com dengue, não foi possível. Mas todos aqui sabem que no dia 31 de março, foi quando Kardec desencarnou, aos 155 anos. E é muito importante que nós, espíritas, não nos esqueçamos, dessas datas, dessas pessoas importantíssimas para o espiritismo, Claro que Kardec, como codificador, muito importante aí para nós. Mas também que a gente não esqueça do trabalho que ele realizou. Porque às vezes a gente pensa em Kardec, a gente pode apenas lembrar dos 5 livros, O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Mas falta ainda, talvez, acredito, que para todos nós, estudarmos, por exemplo, as revistas espíritas. Esse grande laboratório que Kardec desenvolveu. Ele publicou em 1857 o Livro dos Espíritos, e já no ano seguinte ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, justamente para desenvolver e continuar os estudos. Tem muitas ideias que a gente ouve no meio espírita que são contrários ao que o Kardec estudava, porque às vezes parte-se da orientação apenas do Livro dos Espíritos. Esquece que muito que a gente tem do Espiritismo veio depois com as revistas espíritas. Existe um palestrante que chama Clóvis Nunes. Eu tenho algumas divergências com o entendimento dele sobre mediunidade, quem é médium e quem não é, mas fora isso, é um palestrante que vale muito a pena a gente escutar, não só pela comparação e entendimento que ele tem da Bíblia e o Espiritismo, mas principalmente pelas ideias que ele defende no sentido de nós estudarmos melhor a doutrina espírita. Principalmente estudar realmente Kardec. Tem muitas coisas que a gente ouve no meio espírita hoje que é realmente por falta de estudo que comete-se esse erro. Então, 31 de março, o ano em que o mês, foi em 1869 que Kardec desencarnou, vítima de um aneurisma. É bom que a gente não se esqueça de estudar sempre a doutrina. Os outros livros são importantes, complementam muito, mas é importante que a gente estude Kardec. Não só as revistas, tem muitos outros livros, as Viagens Espíritas, que é a Viagem Espírita, que ele é um livro que ele escreveu também. Tem muitos outros livros que é importante que a gente leia. E inclusive, se tratando de mediunidade, uma coisa importante, que às vezes a gente escuta no meio espírita, que foi-se o tempo dos fenômenos, que era necessário naquela época os fenômenos, mas que hoje em dia não é mais necessário, agora a gente só fica com a parte moral. É um ledo engano. Se a gente olhar na internet, a quantidade de fenômenos espíritas que continuam acontecendo pelo mundo e que as pessoas que não têm o conhecimento que o Espiritismo trouxe se atrapalham e se apavoram todas, então o fenômeno ainda existe. Os espíritos batedores, os espíritos realmente que são mais ligados aos fenômenos, ainda acontecem, ainda existem. E
Outra questão também que ele levanta, que na época de Kardec se utilizava muito as reuniões mediúnicas para estudo, para obter respostas e conhecimentos, né? E que não se faz mais, só se faz reunião para a desobsessão e pronto-socorro espiritual. E ele levanta essa questão, por que a gente não faz mais esses tipos de reunião? Se o próprio livro dos médiuns nos ensina como fazer. Enfim, é só mesmo uma dessas ideias que a gente fica ali martelando, mas que nós, como espíritas, devemos pensar realmente em algumas mudanças para que a gente mantenha realmente o espiritismo como ele é. Eu vou convidar a todos agora que a gente feche os olhos para a gente fazer a nossa prece. E neste momento, aqui, envolvidos por esta energia salutar, essa paz dos nossos irmãos da espiritualidade que estão aqui conosco, os mentores desta casa, o nosso mentor. Vamos todos com o pensamento em Jesus. Vamos cada um de nós buscando aí a figura do nosso mestre, a imagem que cada um tem do nosso irmão querido, com o seu olhar doce e compassivo, de mãos estendidas sobre nós, deixando de lado as nossas preocupações, os nossos anseios, e apenas vamos pensar em Jesus e vamos agradecer por este momento, por estarmos aqui juntos fraternalmente, nesta noite de luz, onde certamente seremos aqui agraciados por uma boa palestra, com boas reflexões. Agradecer a Deus por esta encarnação, pela bênção de estarmos aqui matriculados nesta escola maravilhosa que é o planeta Terra. Agradecer pela nossa família, a nossa família consanguínea, a nossa família espiritual, que vibra por nós, está sempre torcendo para que nós possamos realizar tudo aquilo que nos comprometemos lá no plano espiritual. Agradecer pelos irmãozinhos queridos que são trazidos aqui pela espiritualidade amiga, com o mesmo intuito que nós, através dessas reflexões, desses aprendizados, buscar aplicar em nossa jornada, para que possamos cada dia ser um pouco melhores, para que possamos caminhar nessa jornada com paz, com serenidade, com ética, com moral. E assim, com o pensamento em Jesus, agradecidos, vamos realizar a prece que o nosso irmão nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Que a espiritualidade amiga envolva o nosso irmão Valtinho, o palestrante desta noite, e que tenhamos todos uma ótima palestra. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Vamos aproveitar esse momento que a espiritualidade maior preparou com muito carinho todos os benefícios que nós precisamos, porque sabendo que cada um de nós estaria aqui, tudo aquilo que nós precisamos foi preparado para nós. E a melhor forma de recebermos esses benefícios é que nós também abramos os nossos corações e nos disponhamos a ofertar o que nós temos de melhor para a espiritualidade também levar a outras pessoas que precisam. Dessa forma, nós não vamos estender as mãos vazias, mas vamos oferecer o que temos e receber aquilo que precisamos. É uma troca salutar, boa, porque todos nós já estamos em condições de sermos
parceiros da obra divina e não apenas consumidores dos recursos que Deus nos dá. E ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Queridos amigos, nós acabamos refletindo a respeito de uma passagem que é o ponto alto do Evangelho, né? Que é o Sermão da Montanha, quando Jesus faz aquele pronunciamento que consolida todos os ensinamentos, especialmente quando ele consagra a bem-aventurança para os mansos e para os humildes. A mansuetude que Jesus se refere não é a mansuetude da inoperância e da aceitação ou da subserviência, mas é a calma, é a tranquilidade que nós precisamos ter, que no enfrentamento que nós fazemos das situações que se apresentam para nós, no sentido de desenvolver as nossas qualidades, como as qualidades intelectuais, as emocionais, o raciocínio, as qualidades cristãs, nós precisamos ter calma, porque é desafiador. Nós precisamos ser mansos, mas firmes, sermos resilientes no objetivo nosso, que é o nosso progresso moral. Não há impedimento para que nós estudemos, nos esforcemos e façamos todo o possível para nos desenvolver e alcançar o nosso progresso material, que uma vez vindo com o nosso trabalho, com o merecimento, como melhora que nós vamos tendo de nós mesmos, ele é natural e é justo. Porém, muitas vezes nós nos sentimos como quem está lutando e que de repente nós precisamos tornar a luta uma atitude com efetivamente agressão, com uma efetiva ataque em direção a pessoas e às coisas de uma forma geral. Não é necessário isso. A própria posição de Jesus de firmeza demonstrou que é estar sólido em seus objetivos. E estar sólido de que forma? Com uma base boa do pensamento que você resolveu para si, com as suas resoluções, com o bem-querer em relação àquelas pessoas que te cercam e com a responsabilidade que nós temos conosco mesmos de progredir. Então nós investimos no trabalho, no aperfeiçoamento, no aprendizado e na confiança que nós vamos ter em Deus, que é o que se traduz no final como fé. Então, quando nós temos segurança, nós temos fé e nós percebemos que nós estamos nos melhorando internamente e bem, nós acabamos nos tornando mansos, porque não há a necessidade da agressão. Ela se torna desnecessária. É óbvio, é natural que nós precisamos saber nos defender. A própria mansuetude e você estar firme nas suas bases já é uma grande proteção. A própria atitude de não procurar, não provocar, não se expor a riscos desnecessários já é uma proteção. Mas há momentos que, eventualmente, nós podemos estar sujeitos, até fisicamente, à ação de alguém que está em desequilíbrio. Esse desequilíbrio, seja ele qual for, se manifestando através da maldade,
violência física, violência moral, violência financeira, o assédio. Então, óbvio, para cada situação, um remédio. Diante da evidente ameaça da violência física, a gente se defende, que é o que a gente pode e deve fazer, porque é legítimo que nós tenhamos a defesa. Diante das outras agressões, que eventualmente sejam morais, verbais, por ações, por situações, a gente simplesmente sai do raio de ação. E quando a gente sai do raio de ação, a gente sai daquela sintonia e se coloca numa outra sintonia. É nessa hora que a gente precisa ter a humildade. Porque nós nos colocamos numa sintonia não porque nós nos sentimos melhor que a outra pessoa, mas porque nós estamos agindo melhor que ela. Porque nós não somos melhores uns que os outros. Nós temos pessoas mais evoluídas e pessoas que estão num outro patamar no processo evolutivo. Como quando nós olhamos para cima e vemos muita gente extremamente melhor que nós. Mas nós, da mesma forma que estamos e gostamos de desfrutar da presença daqueles que são mais evoluídos para nós aprendermos, também temos que estar dispostos a estar na presença daqueles que eventualmente nós julgamos numa situação de aprendizado ainda que nós já tenhamos passado e sejamos oportunidade para que eles também melhorem. Se eles não vão melhorar pelos nossos exemplos, acompanhar as nossas ações, pelo menos aprenderão na linha do tempo. Porque uma coisa que nós mais temos é tempo. Quando nós nos olhamos e nos imaginamos com anos terrestres, nós precisamos imaginar que, na realidade, nós somos seres milenares. Quando nós nos olhamos assim, nós estamos nesse processo evolutivo, neste ambiente planetário, há 60 mil anos. Então aqui, ninguém é novinho e ninguém é velhinho. Está todo mundo, né? Todo mundo ali. É a questão de processo evolutivo. Então, a humildade, ela vem nos colocar numa situação de responsabilidade conosco, responsabilidade com aquele que nos cercam, que eventualmente estão precisando da nossa ajuda, e responsabilidade com aqueles que nos ajudam. Porque nós também não podemos fazer com que aqueles que nos ajudam estejam perdendo seu tempo. Porque, embora tempo é o que nós mais temos, o tempo é precioso. Nós devemos respeitar o tempo das outras pessoas que se dedicam a nós. Nós não fazemos a ideia, nós não temos a ideia de quantos seres superiores e iluminados se desenvolvem e se dedicam com profundidade para que nós estejamos aqui e que façamos a melhor parte do progresso. A parte deles é feita com perfeição. Cabe a nós perguntarmos o que nós estamos fazendo com aquilo que compete a nós fazermos. Não são poucos, para cada um de nós. Não estou falando só na forma coletiva, mas também na forma individual. Muitos são os mentores e pessoas elevadas que se dedicam por nós. Portanto, se em algum momento, qualquer momento da nossa vida, nós formos pensar, eu estou sozinho, ninguém zela por mim, ninguém gosta de mim, não é verdade. Não pense assim. Tem muitos irmãos que te amam e que nos amam com profundidade
e que a única coisa que quer é que nós estejamos bem e que a gente progrida. Ah, mas eu estou em sofrimento. Não, nós estamos em aprendizado. Você pode aprender sofrendo, ou pode escolher que você vai aprender agradecendo a oportunidade do aprendizado. Porque muitas vezes o sofrimento que nós temos é um sofrimento em função da cultura de valores que nós erramos um pouco. Nós julgamos muitas vezes que a felicidade está na beleza física, que a felicidade está no dinheiro, que a felicidade está na posição social, que a felicidade está em ter as pessoas ao meu redor e fazendo tudo que eu quero, que as mulheres se joguem por mim, as mulheres querendo que os homens se joguem por ela. Tem gente que cultiva esse tipo de felicidade, da aparência, e quando na realidade esses elementos não têm felicidade. Nós até temos exemplos públicos de irmãos e irmãs que têm beleza, riqueza, admiração e se demonstram totalmente tristes, vazios e, infelizmente, muitas vezes se recorrem ao suicídio. Então, queridos amigos, primeira coisa, vamos eleger o que efetivamente tem valor para sermos felizes. As pessoas que estão ao nosso lado, nós escolhemos e foi-nos colocado especialmente para aquilo que nós tenhamos de melhor. Seja os pais, as mães, os irmãos, o companheiro, a companheira, os filhos, os netos. E somos a lixa que vai polir um ou outro, por isso que de vez em quando a gente se enrosca. Mas nós estamos polindo, nós somos e estamos nos polindo mutuamente. E isso acontece. E seria até extremamente monótono se assim não fosse. Estava conversando com a minha colega Ariana lá do fundo ali. E a minha esposa também, a Ariana, e ela fala, nossa, Aquário com Áries dá bem, né? Eu falo, dá, ó, você não acredita. Mas imagina, aí bateu também. Isso, dá bem, viu? Ela sempre vai mandar em você, mas está tudo bem. Mas, gente, se não tiver esse aprendizado, seria uma coisa muito monótona. Você estaria indo toda hora para um lado só. É a diferença que contribui para o enriquecimento. E por isso nós precisamos aprender a conviver com o diferente. Mais ainda, nós precisamos aprender a ouvir o diferente. Porque é o diferente que nos tira, muitas vezes, da nossa cegueira mental. É o diferente que vai nos ajudar a ter um outro ponto de vista. Porque nós estamos olhando daqui, temos uma imagem, quem olha de lá tem outra. E se nós não nos comunicarmos, nós não estamos progredindo. Por isso a mansuetude. Porque eu, cristão, vou aprender com o judeu, vou aprender com o muçulmano, vou aprender com o budista, vou aprender com o ateu. A cultura da intolerância está extremamente querendo ser estabelecida por pessoas que querem estabelecer verdades absolutas, seja por questões filosóficas, políticas, econômicas, seja lá que for, sendo que nós todos, em humanidade, somos um processo em construção, estamos em evolução. Não há verdade absoluta vinda do ser humano, ainda. A única verdade absoluta que nós podemos ter é que Deus é amor. E se Deus é amor, o amor é a única coisa que vai prevalecer como verdade daquilo que nós conhecemos hoje. Não só prevalecerá como verdade, mas como irá resumir
todas as qualidades, tudo aquilo que nós precisamos. Pois o equilíbrio do universo, que é a criação, está estabelecida na lei do amor. A maior força que nós temos individualmente não está em quem conhece mais, está em quem ama mais. Temos um exemplo nas passagens bíblicas de Maria de Nazaré, descrita como jovem, bonita, mas ela não fazia MMA, não era guerreira, não era Laura Croft, nada, não dava um tiro. Mas o amor que esse ser exemplificou foi absolutamente fantástico. E um amor que só as mães conhecem. O amor da mãe que viu o filho cumprindo uma missão dolorosa e ela o acompanhou no cumprimento da missão, perdendo esse filho, mas depois percebendo que ele renasceu. Mas quem quer perder um filho? Nem para fazer, nem nós que somos espíritas, nós não queremos. Eu não quero, não conheço, já sou avô, não quero. A preocupação só aumenta, né? Que quem tem filho sabe, você pensa no filho de manhã, de tarde e à noite. Pensa em todos. Eu já penso em todos eles e penso nos netos. Já vai estendendo a coisa. E é assim. Essa é a única coisa que eu vou levar, que é o amor que eu aprendi a ter. Mas é também o amor que eu preciso aprender a ter por cada um de nós. Porque também o amor exclusivo para a família é um erro. Nós precisamos olhar um no outro e ver o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, mas de preferência filho, porque a gente gosta mais de filho e dos filhos, é verdade. Eu passei a amar mais o meu pai e a minha mãe depois que eu tive filhos, porque aí eu soube que é, aí eu falei, nossa, mas a gente ama muito mais os filhos. É o amor que você não explica. Ama o pai, ama a mãe? Ama. Mas o amor do filho é incondicional. Você não pede nada, você não quer nada. O pai, puxa, me dá isso, me dá aquilo. A mãe me deu isso, me deu aquilo. O filho ele não te dá nada, ele te dá bom dia. Você fala, nossa, que lindo. Né? Tá ótimo. Você só quer que ele esteja bem. É uma pessoa que você olha e fala assim, nossa, você estando bem, eu já estou bem. E minha mãe falava isso, eu achava que era uma falsidade. E é verdade. É verdade. Hoje eu estou aí, sou testemunha. Então, quando a gente vai treinando olhar para as pessoas e ver um filho, inclusive naqueles irmãozinhos que insistem em testar a nossa paciência. Né? E não precisa muito. A minha paciência, basta eu estar subindo a serra e ter um Uno Mille na minha frente. Ela já começa a balançar. Eu falo, meu Deus. Né? Mas tá bom, vamos rezando, a gente vai tentando. Né? Gente, então essas coisas são pequenas, mas é para dar o exemplo que é nas pequenas coisas que a gente treina, que a gente se exercita. Sabe, na fila do supermercado, né? A fila dupla na porta da escola, o ciclista na contramão, né? E você vai ali, fazendo o treino dia a dia. E, gente, mas é o amor mesmo, efetivamente. É a mansuetude. Ela constrói. É a fé, é o conhecimento, é o autoconhecimento. Eu acho até que teve uma passagem aqui que falou do autoconhecimento. Porque quando a gente tem o autoconhecimento, a gente sabe o tanto que tem que melhorar. E se você se empenhar nisso, você esquece de reparar no erro dos outros. Mas vai perceber como os outros podem te ajudar a você se melhorar. E aí a gente se ajuda. E fica mais fácil. Porque gente perfeita, cuidado, é perigosa.
Não faz bem, não. Gente que sabe tudo, que tem certeza de tudo, cuidado, né? A gente tem que aprender, tem que olhar e tem que desenvolver por nós, ter as nossas experiências. Nós sabemos como cuidar dos outros, vamos fazendo. Provavelmente não vamos acertar sempre, mas nós estaremos atentos para sempre sermos melhores. Por isso, a responsabilidade, mas uma mansuetude que não é acomodação, não é aceitação. É a mansuetude para enfrentar os desafios do crescimento. Crescimento material, crescimento moral, crescimento espiritual. E saber que o tempo vem para todos da melhor forma. Isso é fé. E humildade para sabermos que nós não somos melhores que ninguém. Não somos piores, mas não somos melhores. E aí a gente segue em frente, com leveza, com tranquilidade, para nós nos afastarmos um pouco dessa nuvem que está envolvendo toda a sociedade, até planetária, de todas as certezas ditas de origens que a gente vai respeitar, mas vai discordar e até perceber que não tem condição de falar nada para ninguém, né? Então a gente precisa ser firme nisso. Queridos amigos, por fim, é muito importante que nós tenhamos uma posição firme contra a ideia crescente que vem querendo se estabelecer em relação ao aborto. Sempre de leve, pelas beiradinhas e às vezes até de uma forma mais frontal, nós vemos irmãos equivocados tentando arrastar outras falanges de irmãos para esse caminho. E nós precisamos ter uma posição firme. Firme não quer dizer agressiva. Nos mínimos locais, em qualquer local que nós estejamos, se sair o tema, fale, gente, nós precisamos da vida, nós precisamos de ter responsabilidade. Um crime não vai melhorar a nossa vida. O aborto, ele é um crime. Não importa a modernidade das coisas, mas nós precisamos evoluir e não retroceder. E nós estamos vendo alguns países, vizinhos nossos, trazendo para dentro da legislação a legalização do aborto. Isso é uma tristeza muito grande. Nós, que já cometemos o erro de ter a escravidão regulamentada na nossa sociedade e temos uma herança complicada para pagar e precisamos pagá-la, se nós trouxermos para dentro da legislação o aborto, nós estaremos contraindo mais uma dívida coletiva. Está bem? Que a paz do nosso Mestre Jesus nos acompanhe e que nós possamos seguir sempre em frente. Vamos em paz, que Deus nos acompanhe. Vamos assim com muito carinho agradecer o Valtinho por tudo aquilo que ele nos ofereceu essa noite, importantíssima para a nossa caminhada, o alerta em respeito ao aborto, que faz parte da nossa vida. Ele falou em amor o tempo todo. Então veja o paradoxo aí, né? Quem ama não mata. Então vamos torcer para que isso não aconteça na nossa pátria amada, né? E agradecer a presença dele, sempre querido aqui na nossa casa, no nosso coração. E que nós possamos, então, guardar no fundo do coração aquilo que conseguimos absorver.
e retornar aos nossos lares melhor do que quando aqui chegamos, cheios de fé, de esperança, de amor, desejo enorme de ajudar, de colaborar, de tornar o nosso mundo melhor. Que cada um de nós possamos doar uma sementinha que seja, mas que seja a semente do amor. É só essa semente que pode brotar no nosso planeta. Amor. Tudo que fizer, que seja com amor. Um simples copinho de água, em nome de Jesus, é o amor que já está ali. Então vamos colaborar o mais que pudermos, na nossa casa, com a nossa família e com a sociedade. E assim, agradecidos que estamos, a espiritualidade amiga, que desde as primeiras horas da madrugada já preparou esse ambiente para nos acolher, para que cada um possa receber aquilo que for merecido e necessário. Agradecer a Deus por esse momento de luz, agradecer a Jesus por esse banquete espiritual que alimentou o nosso espírito tão faminto e necessitado desse alimento bendito, que são os ensinamentos do Cristo. Rogando a espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos mentores, que possamos retornar aos nossos lares em paz, em harmonia, com o coração cheio de fé, de esperança e o desejo de nos tornarmos seres humanos melhores, aproveitando tudo isso que Deus está nos oferecendo. Palestras, ensinamentos, músicas, mensagens, por todos os meios nós podemos estar aprendendo. E assim, agradecidos, Pai, por mais esse presente, por mais esse bendito momento, pedimos licença para encerrar essa primeira parte da nossa tarefa de hoje e prosseguirmos na nossa tarefa seguinte, que são os passes e os tratamentos, abençoando a todos nós, o nosso lar, a nossa família, abençoando aqueles que estão lá em casa nos aguardando e que possamos daqui para frente nos tornarmos um pouquinho melhor. E elevando a Ti, Pai, a nossa gratidão eterna por poder estar aqui nessa casa, por poder ser útil, por poder aprender. Tudo isso nos mostra a Sua grandeza, o Seu amor e a Sua misericórdia para com os nossos erros e as nossas fraquezas. E assim, encerrando esse encontro de amor, nós vamos dizendo: obrigado, Senhor, pelos meus braços perfeitos, quando há tantos mutilados, pelas minhas mãos que trabalham, quando tantas mendigam, pela minha voz que canta, quando tantas emudeceram, pelos meus olhos de luz, quando tantos perderam a visão. Obrigado, Senhor, por poder ouvir, falar, cantar, amar. Há tantos que choram, tantos que se odeiam, tantos que se revolvem em pesadelos, tantos que morrem antes de nascer. É maravilhoso, Senhor, ter um lar para voltar. Há tantos que não têm para onde ir. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto para agradecer. Obrigado, Pai, pela vida e por tudo que ela nos oferta. Que a paz do Senhor Jesus esteja e permaneça sempre em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus.